Eu me chamo Vinícius, sou doutorando do programa de pós-graduação do RPG. Meu orientador é o professor César Arraes. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre proteção do complexo dentina-polpa. Primeiramente, antes da gente iniciar o assunto de proteção, a gente precisa saber o que é o complexo dentina-polpa. Como vocês já sabem, já viram na disciplina de histologia, o complexo dentina-polpa de um dente é composto por camada, uma mais externa, chamada de esmalte. Ela é mais rígida, mais mineralizada, caracterizada pela presença dos prismas de esmalte. Internamente a essa camada, encontramos uma camada rígida também, que é chamada de dentina. Ela é caracterizada pela presença principalmente de túbulos dentinários, por onde passa os prolongamentos odontoblásticos. Mais internamente encontramos a polpa. A polpa é um tecido conjuntivo altamente vascularizado e nervado, que é o que dá a vitalidade para esse dente. Esse complexo dentina-polpa é chamado assim de complexo por ser uma mistura, uma fusão entre a dentina e a polpa, a qual a dentina apresenta, uma dentina entre os túbulos, que é chamada de dentina intertubular. Encontramos também uma camada muito mais mineralizada que a dentina intertubular, que fica ao redor desses túbulos, que é chamada de dentina peritubular. E no interior desses túbulos encontramos os prolongamentos odontoblásticos. Nesse complexo dentina-polpa, nós também temos uma subdivisão dessa dentina, que é a dentina primária. Ela é formada enquanto o dente ainda não erupcionou. Temos também a dentina secundária, que é a dentina formada após a erupção do dente, diante de algum estímulo, por exemplo, estímulo mastigatório. Temos também a dentina esclerótica, ou esclerosada, que é uma dentina reparadora que fica logo abaixo de uma agressão, como a cárie. Ela é uma dentina alterada com um mecanismo de defesa desse complexo, contra esse estímulo, contra essa agressão. E a dentina terciária é a dentina reparadora, formada em resposta a essa agressão. Para vocês entenderem mais sobre a proteção do complexo dentina-polpa, é importante que vocês entendam quais são os fatores que podem agredir esse complexo dentina-polpa, sendo eles os principais: a cárie, o ato do preparo cavitário em si e o material reparador. A cárie, como vocês já viram também, nada mais é que uma doença causada principalmente pela bactéria Streptococcus mutans. Ela tem como principal sinal a lesão formada nos tecidos, devido à liberação de ácidos dessas bactérias, a qual vai causar uma desmineralização e amolecimento desse tecido, ou seja, em esmalte ou em dentina. Logo abaixo desse tecido cariado, é formado a dentina esclerótica, como um mecanismo de defesa contra essa agressão, por causa dessa bactéria. Uma vez que essa bactéria penetra nos túbulos dentinários e começa a promover esse amolecimento do tecido. E essa dentina próxima à polpa, ela vai recuar diante dessa agressão, formando uma outra dentina para aumentar a distância entre a polpa, pois a polpa é um órgão que tem maior risco de ser afetado. A cárie em dentina pode ser dividida em diferentes camadas. A primeira camada é a camada mais amolecida, mais superficial e contaminada, onde há a presença de bactérias, lembrando que a principal bactéria é a Streptococcus mutans, portanto, essa dentina é chamada dentina infectada, não tem muito o que fazer, então ela precisa ser removida. Logo abaixo, encontramos uma dentina que não está contaminada, mas está parcialmente desmineralizada
e parcialmente amolecida, chamada dentina afetada por cárie. Esse tipo de dentina não precisa ser removida durante o procedimento. Mais abaixo dessa dentina, encontramos a dentina esclerosada, que é a dentina formada pela alteração dentinária em resposta a essa lesão, em resposta a essa agressão. A dentina esclerótica, ela é caracterizada por uma hipermineralização, um tecido rígido, escurecido, em que os túbulos dentinários são obturados. E ela é mais impermeável, resistente aos ácidos, e ela é o mecanismo de defesa propriamente do complexo dentina-polpa. Normalmente, quando vocês vão fazer um preparo em cavidade, vocês vão encontrar, depois de remover todo aquele tecido cariado, logo abaixo desse tecido cariado, vocês vão encontrar uma dentina escurecida, brilhante e mineralizada, como, por exemplo, essas duas imagens que você consegue ver, tanto no molar e no pré-molar. Vocês vão ver que na região axial, na parede axial e na cervical, vocês vão encontrar essa dentina esclerótica. Outro fator que deve ser considerado como agressor do complexo dentina-polpa é o preparo cavitário, o ato de preparo cavitário. Por que isso? Porque o preparo cavitário ele é feito utilizando então instrumentos rotatórios, sendo ele uma turbina de alta ou de baixa rotação, com pontas diamantadas ou pontas carbides, aquelas laminadas. As pontas carbides são menos lesivas ao órgão pulpar porque geram menos calor e menos atrito. Uma dica que eu dou para vocês é que sempre que possível, comprem brocas novas, porque elas têm mais capacidade de corte, portanto geram menos atrito, consequentemente menos calor. Esses fatores são fundamentais para que você comece a se preocupar com a proteção do complexo dentina já no momento do preparo cavitário. Em questão do calor desnecessário a esse órgão, quando você vai fazer atendimento no paciente e daí já passa a anestesia. O efeito da anestesia vai passar e o paciente, ele devido até mesmo preparo ter gerado esse atrito, esse calor, o paciente pós-operatório pode sentir uma sensibilidade nesse dente. Então, tomar muito cuidado quanto a isso. Outro fator que deve ser considerado também é o material restaurador propriamente dito. Embora que o material restaurador tenha a função de estabelecer a forma, a função estética desse dente, ele não é perfeito. Ele pode, por si só, ser um agressor do complexo dentina-polpa. Os materiais restauradores mais comumente utilizados são o amálgama e a resina composta. O amálgama, vocês vão ver mais para frente, ele é uma liga metálica. Por ser uma liga metálica, ele tem um alto valor de condutibilidade térmica. Isso significa que qualquer estímulo térmico vai ser transmitido facilmente e diretamente para o complexo dentina-polpa. Em uma cavidade mais profunda, isso pode chegar à polpa de uma forma mais agressiva. O amálgama também, ele não é autorretentivo, ou seja, quando eu coloco ele na cavidade, sempre haverá uma microfenda, uma interface material restaurador e dente. Isso pode permitir uma infiltração de fluidos, uma filtração de bactérias, que também vai ser um fator agressor para esse complexo dentina-polpa. O amálgama, ele, por ser uma liga metálica, como eu disse anteriormente, quando em contato com outra liga metálica, por exemplo, uma colher, ele pode gerar o galvanismo, que é uma corrente elétrica que também pode ser um fator agressor a esse complexo dentina-polpa. Já a resina composta,
ela é um polímero, um plástico, que ela é inserida então na cavidade, né, de uma forma não polimerizada, e daí sim ela sofre uma polimerização, uma reação de cura. Esta resina é composta, para ser aderida, ela necessita de um adesivo, ou seja, aplica o adesivo na cavidade e esse adesivo precisa ser polimerizado, o qual vai penetrar entre os túbulos dentinários e muitas das vezes esses resíduos de polimerização dos monômeros residuais com radicais livres podem deslocar no interior desses túbulos dentinários e chegar à polpa. Como esses monômeros são tóxicos, não são biocompatíveis, eles podem agredir a polpa. Isso é muito pior que quando a dentina é profunda, em que eu tenho uma concentração de túbulos dentinários muito maior. Se eu tenho mais túbulos dentinários, onde esses adesivos vão penetrar, as chances deles serem monômeros residuais e chegarem à polpa é muito maior. Eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso ter uma conduta que eu consiga proteger o complexo dentina-polpa na hora de aplicar esse material. Agora nós vamos conversar sobre os fatores que orientam as estratégias de proteção do complexo dentina-polpa. Ou seja, o que eu devo observar para poder definir qual é o melhor procedimento que eu devo realizar durante a minha restauração, para garantir ao paciente, né, uma proteção desse dente, desse complexo dentina-polpa. Isso é o que eu preciso observar. Eu devo observar que o paciente é um todo, né? Ou seja, preciso ver as condições clínicas inicial desse dente, a profundidade cavitária, a idade desse paciente, a quantidade e tipo de dentina remanescente e, por fim, o material restaurador. Daí, somente quando eu conseguir ter uma noção de todos esses aspectos, aí sim eu estarei apto para definir qual o melhor procedimento que devo realizar naquele momento. Os aspectos que vocês vão observar em relação ao paciente estão relacionados à anamnese e o teste de sensibilidade pulpar. O que vocês podem encontrar são os seguintes cenários. É que eu vou falar aqui bem superficial, porque vocês vão ver com mais detalhes na aula de endodontia. O seu paciente vai chegar, né, vai apresentar aquele dente com uma dor provocada por frio e cessa rápido, sem a necessidade de nenhuma medicação. Ou também uma dor provocada por frio e demora um pouco mais para cessar. Essa demora, né, significa que alguns minutos e ela vai cessar sozinha. Então não precisa de medicação. Esses dois quadros, eles indicam que a polpa está em grau de reversibilidade. Então é reversível. Há uma pulpite, mas ela tende a se recuperar após a realização do procedimento restaurador. Um outro quadro que vocês vão encontrar é quando o paciente apresenta uma dor provocada por calor ou por frio e ela não cessa sozinha. Isso pode ser um indicativo que a polpa apresenta uma reação, né? Essa reação inflamatória da polpa está em um processo de transição, ou seja, pode ser que evolua para uma pulpite irreversível. Então, está no processo de transição. Outro quadro seria aquela dor provocada por calor, aliviada por frio, porém, é uma dor persistente. O paciente já chega com dor no consultório e este é o quadro de irreversibilidade, ou seja, uma pulpite irreversível. Nesse caso, não tem muito o que fazer. O paciente precisa passar por tratamento endodôntico. Existe também uma outra situação que o paciente chega sem queixa, não há processo de dor, né, por estímulo,
Mesmo quando aplicado frio ou calor, ele não tem resposta. Isso pode ser um indicativo de necrose pulpar. Muitas vezes pode ser causado por uma inflamação e pode ser visualizado então pela radiografia periapical, que vai mostrar, né, se tem a presença dessa lesão periapical ou essa alteração periapical. Esses quadros aqui citados, eles vão dar uma noção do grau de inflamação. Então, quanto maior essa dor provocada, quanto mais vem com uma dor espontânea, já indica que há um grau mais severo de inflamação pulpar. Nesses casos, né, o exame radiográfico também é muito importante, seja uma radiografia interproximal ou uma radiografia periapical. No caso da radiografia interproximal, essa radiografia dá uma noção a vocês que mais ou menos qual será a profundidade do preparo cavitário, se vai ser um preparo profundo ou se vai ser um preparo de média, já que nos indica qual procedimentos podemos adotar futuramente. Além do exame radiográfico, nos auxilia no diagnóstico das lesões proximais, de lesões próximas à polpa, que é um grande risco que ocorra então a exposição pulpar. A profundidade cavitária é um fator muito importante, porque é pela profundidade cavitária que eu vou determinar qual estratégia que eu vou prosseguir. É muito importante que vocês entendam a relação de profundidade cavitária e profundidade dentária. Nesse aspecto, a profundidade pode ser classificada em superficial, que é em esmalte, rasa, média, profunda e muito profunda. É muito difícil nós encontrar na literatura valores de profundidade, porque isso varia muito. Mas é bom vocês terem uma ideia, mais ou menos, o conceito de profundidade de cavidade é baseada não na profundidade real da cavidade, e sim na distância entre o corno pulpar e a parede de fundo. A cavidade rasa, como vocês estão vendo aí, normalmente vai ter uma distância da parede de fundo até o corno pulpar de 5 a 2 milímetros. Uma cavidade profunda vai ter um pouco mais pouco distância, né? É em torno de 1 milímetro, mais ou menos, a 0,25 milímetros. Veja como é difícil, né, avaliar esses valores. Normalmente conseguimos ter uma noção, né, com a ajuda da radiografia interproximal, mas o que vocês vão perceber com a experiência clínica, vocês vão conseguir, né, visualizar mais isso. Vamos ver qual vai ser, se é profunda, média. Isso só vai com o longo do tempo. Uma cavidade muito profunda, essa cavidade está em torno de 0,25 a 0,01 milímetros entre a parede de fundo e o corno pulpar, com uma possibilidade muito grande de haver uma exposição pulpar. Já, por fim, né, temos a exposição pulpar. É quando o corno é exposto, ou seja, há uma exposição pulpar e você consegue visualizar aquela área com sangue. Daí, de acordo com essa profundidade cavitária, é que daí eu vou determinar qual o melhor procedimento que eu vou prosseguir. Normalmente, a cavidade profunda é muito fácil encontrarmos a presença de uma dentina esclerosada, sendo ela um mecanismo de defesa dessa agressão. Por que a profundidade é tão importante? Porque conforme a cavidade vai se aproximando da polpa, aquela dentina mais profunda vai apresentar uma densidade de túbulos dentinários maior que a dentina média. Ou seja, haverá um maior número de túbulos por área nessa dentina profunda do que nas outras dentinas. Também nessa dentina mais profunda, tendo maior densidade de túbulos, terá maior quantidade de prolongamentos odontoblásticos. Também, em caso de contaminação bacteriana, já é que a bactéria penetra nesses túbulos dentinários, o risco vai ser muito maior. Então, sempre que eu me deparo com a dentina profunda, eu preciso ter maior cuidado. Eu não posso, por exemplo, colocar material restaurador diretamente em uma cavidade que tem dentina profunda, seja ele a amálgama ou até mesmo a resina composta.
Aqui nesse vídeo a gente vai ver que ocorreu, né, a exposição pulpar. Aqui por ultravista, que ocorreu, como eu disse anteriormente, a exposição pulpar também. A idade do paciente é um aspecto muito importante que deve ser considerado. Por quê? Porque a idade do paciente vai influenciar diretamente no conceito de profundidade. Se vocês olharem essas duas ilustrações, à esquerda é o dente do paciente mais jovem e à direita é do paciente mais velho. O que nós observamos aqui é que o paciente jovem normalmente apresenta uma câmara pulpar muito mais ampla do que o paciente mais velho. Se partirmos do conceito de profundidade biológica, que é a profundidade relacionada à distância entre o corno pulpar e a parede de fundo, o paciente jovem em relação ao mais velho tem a menor distância. Como podemos ver aqui, ó, a distância é menor que do paciente mais velho. Ou seja, no ponto de vista biológico, a cavidade do paciente mais jovem vai ser classificado como uma cavidade mais profunda do que a cavidade de um mais velho. A qualidade e tipo de dentina remanescente, isso nos permite lembrar que a dentina é classificada em primária, secundária, esclerótica e a terciária, como podemos ver aqui, tendo também a reparadora. Muitas vezes, após a remoção da cárie, como eu disse anteriormente, eu me deparo com uma dentina escurecida, brilhante, rígida, e essa dentina é a esclerótica. Ela, por ser muito mineralizada, tem seus tubos obliterados e é a melhor forma de proteção desse complexo dentina-polpa. Eu não devo remover essa dentina, não me devo preocupar com tanta agressão da polpa quando eu tenho essa dentina. No exame radiográfico, a gente consegue perceber, por exemplo, que essas reações, existe uma restauração, como podemos ver nessa radiografia, radiopaca. Aqui provavelmente houve uma infiltração, há uma cárie nessa região aqui. Mais abaixo há uma área radiopaca e é formada por uma dentina esclerótica, com um mecanismo de defesa a essa agressão. Sempre que a gente deparar com uma cárie, eu removo toda aquela lesão de cárie e daí eu vou encontrar um tecido rígido, que é a dentina esclerótica. Eu não devo remover ela, eu tenho que mantê-la, porque ela vai proteger esse complexo dentina-polpa de outros estímulos. E o material restaurador também vai determinar. É por isso que existem materiais restauradores internos, que são aqueles materiais que devem ser colocados em algumas situações, entre a parede de fundo e o material restaurador, para que esse material restaurador, como a resina, a amálgama, não fique em contato direto na parede de fundo, principalmente se é uma cavidade muito profunda. Os materiais restauradores intermediários são classificados, então, selantes ou vedadores, que encontramos então os vernizes convencionais e os sistemas adesivos. Os vernizes eram mais utilizados com a amálgama e o sistema adesivo, né, utilizados com a resina. O amálgama está sendo obsoleto, esses vernizes também começaram a ser mais obsoletos o uso deles. Encontramos também os forradores cavitários, que é o hidróxido de cálcio, e o cimento de ionômero de vidro para forramento. E por fim, né, que é esse que a gente mais utiliza atualmente, né, que são as bases cavitárias, são os cimentos de ionômeros de vidro e os cimentos de óxido de zinco orgenol.